Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Grupo Espírita Seara do Mestre. Que possamos, nesses instantes, então, podermos estar em harmonia, estar tranquilos, para bem assimilarmos as reflexões que o nosso amigo irá fazer. Vamos ver se tem algum aviso. Então, não temos aviso hoje, né? Então, nós convidamos o seu Nelson para fazer uma leitura de uma mensagem. Sê amigo conveniente, sabendo conduzir-te com discrição e nobreza junto àqueles que te elegem a amizade. A discrição é tesouro pouco preservado nas amizades terrenas, normalmente substituída pela insensatez, pela leviandade. Todas as pessoas gostam de companhias nobres e discretas, que inspiram confiança, favorecendo a tranquilidade. Ouve, vê, acompanha e conversa com nobreza, sendo fiel à confiança que em ti depositem. Então, nesse momento, que possamos buscar elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos Espíritos amigos, na confiança e na esperança de que possamos, nesses instantes, em que aqui nos encontramos, em busca do conhecimento, em busca do entendimento das leis que nos regem, buscarmos, amado Deus, diante desta compreensão, vivenciarmos as nossas experiências que ainda necessitamos, com mais fé, com mais esperança, com mais resignação, aceitando aquilo que não podemos mudar. Amado Deus, envolve a todos nós nos bons pensamentos, no bom entendimento, para que possamos, através das reflexões que hoje aqui iremos refletir, que possamos, amado Deus, ampliar a nossa fé, ampliar a nossa coragem, ampliar o nosso conhecimento. Diante disso tudo, te rogamos, amado Pai, que enquanto estivermos aqui, que os benfeitores amigos possam fazer uma asepsia no nosso psiquismo, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, proporcionando em nós uma harmonização e um equilíbrio. Também te rogamos, amado Pai, pelo nosso irmão que irá conduzir as reflexões de hoje, que também ele possa ser amparado pelos benfeitores amigos, para que possa desenvolver as suas ideias, aquilo que ele preparou, de uma forma tranquila, que todos nós possamos entender e acompanhar. Amado Deus, com essa prece, estamos iniciando a exposição doutrinária dessa noite. Então, hoje, a exposição doutrinária está a cargo do Lucas, que irá falar em busca de espiritualidade. Então, um bom final de tarde a todos nós, um bom início de noite para todos, que possamos estar todos envolvidos em paz e principalmente sentindo bem nesse momento que vemos a Casa Espírita. Também aqueles que nos assistem pela Web TV, também todos possam estar bem. Como Ângelo falou, o tema de hoje ele vem falando sobre espiritualidade, essa busca pelo ser humano, pela espiritualidade. E nós, se hoje a gente der uma olhada, assim, uma passada de olho, né, analisando o mundo, a forma como hoje todos estamos vivendo e o que acontece no mundo, a gente vai ver que a humanidade progrediu muito. Num aspecto, principalmente, se a gente analisar a questão da ciência, quanto a ciência progrediu, em vários aspectos.
Hoje o homem consegue cada vez mais, a cada dia, descobrir novas estrelas, galáxias novas, planetas que talvez ofereçam a condição de serem habitados fisicamente. Temos também, a gente já sabe de notícias, que há um projeto muito ousado, onde a ideia é mandar tripulantes a Marte em 2022. Então, para isso tem que ser muita tecnologia, e hoje o homem tem. Na questão da ciência que estuda o corpo humano, também houve muitos avanços. A gente vê assim, são avanços espetaculares nessa questão, curando doenças, descobrindo vacinas, novas cirurgias, novos modos de olhar o ser humano, de analisá-lo, de curá-lo. O próprio homem, a própria mulher também tem se cuidado mais. Há uma grande divulgação nesse sentido, nessa questão do cuidado do corpo. Principalmente as pessoas têm malhado mais, ido mais à academia. A gente vê muitas pessoas ao final da tarde caminhando, o que alguns anos atrás se via, mas não em tanta quantidade. As pessoas cuidam mais do coração, do colesterol, enfim, toda a saúde. Mas também, ao contrário, a depressão cresceu muito entre nós, seres humanos, e é tida como a doença do século. As pessoas se entregam simplesmente a sensações novas e buscam a todo momento, seja na forma de fuga, seja na forma de preencher um vazio que existe dentro delas, procuram o álcool, as drogas, o sexo sem sentimento, sem razão, sem respeito, e entregam-se muitas vezes a tudo isso. Muitas vivendo como loucos, infelizmente. E a gente vê isso tudo no mundo afora. Mas também a gente percebe que muito mais pessoas estão também buscando, de alguma forma, essa espiritualização, essa busca, esse contato com Deus, tentando de alguma forma retornar às suas origens. Se nós também analisarmos de alguma forma, por outro aspecto, os jornais do mundo também, se você abrir o jornal, ligar a televisão, você vai ver muita coisa ruim acontecendo, em todos os sentidos. São tragédias, são situações que ocorrem, são crimes que muitas vezes chocam, porque a gente vê o quanto ainda alguns seres humanos não progrediram, mesmo a época que a gente está vivendo. A gente vê muitas vezes tragédias familiares, conjugais, e percebe também como as relações hoje, as pessoas, algumas são tratadas como objetos descartáveis. Não há mais respeito, não há mais sentimento nobre, como alguns anos atrás corria. Então são paradoxos, são situações que vão aos extremos. Mas o homem, ele tenta dominar cada vez mais a paisagem exterior, mas esquece de olhar para dentro de si. Esquece de procurar conhecer-se a si mesmo. E para tudo há um limite. A evolução é uma lei natural na natureza. A lei de progresso é uma lei de Deus. E chega um dia que o espírito imortal, que somos todos nós, ele cansa de tudo isso. E em si ele desperta para a realidade. Seja através da lei, muitas vezes, numa situação que nos traz o sofrimento, que em alguns casos é um mestre, que nos ensina muito, ou é pela sede que invade a alma, essa sede de crescimento interior. Mas em algum momento nós despertamos. E justamente nessa reflexão que nós vamos ver essa noite, nós pegamos algumas obras de Joana de Ângeles, também do Evangelho, segundo o Espiritismo, e ela vem justamente, a Joana de Ângeles vem tratando desse assunto em algumas de suas obras com uma clareza e principalmente muito atual nessa relação de nós com o mundo e de nós com nós mesmos. E é bem interessante, nós vamos então pegar alguns trechos de alguns livros, analisar e comentar, e começando essa reflexão com o livro Despertar do Espírito, onde Joana de Ângeles justamente ali ela trata, ela fala sobre tudo isso, que hoje o homem ele conseguiu alcançar um patamar de evolução intelectual nunca antes alcançado. Tudo é muito rápido, tudo é muito assim, interessante nesse sentido. E ela diz que há glórias da mente e abismos de sombras do sentimento. Porque o homem, de alguma forma, ele esqueceu-se dele nesse sentido.
E ela comenta tudo isso que foi comentado anteriormente no livro O Despertar do Espírito. E aí também segue ela dizendo que perdido num vazio existencial, confunde felicidade com a aquisição de tudo aquilo que possa lhe dar prazer e destaque, buscando causar impressões aos sentidos e o saciar. Diz ela no livro Entrega-te a Deus, psicografia de Divaldo Franco, e ela ali comenta então que as pessoas simplesmente elas não conseguem se sentir em paz, não conseguem se sentir felizes, alegres, e então elas simplesmente lançam-se a buscar essa felicidade em fatores exteriores. E aí, simplesmente potencializado por algumas situações, diz ela que automatizado pela mídia que o comanda, oferecendo-lhe o toque do embriagador para os sentidos, o ser quase não tem tempo ou lucidez para pensar na grandeza de que se constitui, perturbado pelas paixões a que se entrega e que o devoram. Ela diz então, e é justamente isso. Se nós olharmos hoje, as pessoas vivem no mundo num tempo sem tempo. Não há simplesmente tempo para nada. É uma correria desenfreada, louca por tudo. Se você hoje conseguiu conquistar algo material, a mídia, a sociedade, o próprio mundo, ele diz que já está atrasado. Daqui a alguns minutos, daqui a alguns dias, alguns meses, aquilo já está ultrapassado. A pessoa precisa buscar mais. Nossos filhos nos cobram muito também nesse sentido. A sociedade cobra. Se você quer ter um filho num bom colégio, estudando, precisa sempre estar dando algum curso extra. É o material escolar, é despesa com a roupa, o tênis com cursos extracurriculares. Na própria sociedade você precisa diretamente estar ligado, se atualizando no trabalho, porque senão muitas vezes você pode estar fora dentro de pouco tempo do mercado de trabalho, e assim exige muito. Tudo é muito rápido. E a gente acaba se vendo sem tempo, ou não tendo tempo para pensar, para refletir nas coisas importantes da vida. E isso é o que acontece. Diz ela ainda, no livro Entrega-te a Deus, que nada obstante, todos esses que assim se comportam não conseguem evadir-se, fugir-se dos conflitos internos que os atormentam e assim disfarçam, caindo cedo ou tarde num sentimento de vazio existencial. E é isso que a gente tem visto. O que acontece muitas vezes com nós, com outro, com algum familiar, com alguém que a gente conhece, com muitas pessoas que buscam, de alguma forma, substituir algo que lhes falta aqui dentro, justamente com fatores exteriores que não trazem felicidade. E aí acabam caindo em situações difíceis, conflitos internos muito difíceis que atormentam realmente. E aí nós vamos lembrar rapidamente, que se encaixa muito bem com tudo isso que tem acontecido com nós hoje, que é a parábola do filho pródigo, que a gente sabe, toda aquela história, desenrolar que Jesus conta daquele filho, aonde ele pede ao pai que sejam então divididas em vida ainda as suas riquezas, sua herança, que ele queria sair e aproveitar o mundo. Enquanto o outro filho fica ao apoio do pai, juntamente ao pai, ele pede o seu dinheiro, a sua parte da herança e sai aproveitar o mundo. Trazendo para os nossos dias atuais as palavras, ele sai, quer curtir a vida, não quer saber da responsabilidade, sai mundo afora, aproveitando para ele. Esse era o sentido naquele momento da vida. Mas chega um determinado momento que ele, longe de casa, longe do apoio familiar, sozinho, vendo que havia simplesmente gastado tudo aquilo que ele havia ganhado na sua herança, num lugar distante, num país distante, ele vê-se então passar por uma situação difícil. Visto aquele país estar passando por um momento difícil também, ele se vê sem amigos, pois todos então haviam abandonado, vê sem dinheiro, sem meios de se sustentar diante das tribulações e dificuldades da vida. O que ele faz? Vai pedir emprego, trabalho. E aonde que ele apenas consegue? Como cuidador de porcos. E lá nessa fazenda, nesse local, onde cuidava de porcos, está ele lá, dando ração,
dando o alimento, a lavagem aos porcos. E em determinado momento ele percebe de que ele invejava aqueles porcos pelo alimento que eles tinham naquele instante. E aí, ele se vendo naquela situação, aonde ele foi parar com as suas atitudes, com o seu modo de ser, de viver, ele cai em si. E é justamente nesse momento, cair em si, que ele reflete e decide voltar ao Pai. E essa talvez seja uma caminhada que todos nós, em determinados momentos da vida, ao despertar, nós queremos voltar ao Pai maior, a Deus. Muitos perdidos, talvez, pelo caminho, a gente decide fazer essa caminhada de volta. E para onde, então, nós devemos viajar, voltar? Como? De que forma? No livro O Caminho das Virtudes, de Jason de Camargo, ele nos diz ali que voltar-se para o interior significa adentrar pelos caminhos internos da alma, descobrir-se os valores por inteiros, sondar os escaninhos mais profundos da psique, realizar-se a autoobservação para obter o autoconhecimento, constatar como você é e como poderá ser. É o primeiro passo. Para a gente voltar a Deus, é a gente procurar nos conhecer, saber o que é aquilo que nos incomoda, aquilo que não está bem dentro de nós, aquilo que precisamos mudar, o que precisamos fazer para melhorar a nossa vida, para melhorar a nossa forma de pensar, de agir, de entender, de olhar a vida, de olhar a semelhante, para justamente conseguir fazer essa caminhada de volta a Deus, buscando essa espiritualidade que para muitos de nós falta. E aí nós vamos conseguir entender que é justamente olhando para dentro de nós, nos conhecendo nesse sentido. Mas não é uma caminhada fácil. E aí justamente em cima disso, Joana de Ângeles faz toda uma reflexão nesse livro Liberta-te do Mal, muito interessante a reflexão dela, que ela vem sobre o tema esforço para a iluminação. E aí que realmente a gente entra nessa reflexão do tema da noite de hoje. Porque muitas vezes, quando a gente acorda, a gente desperta para essa realidade dessa busca, onde a gente sente fome, sede de algo que nos alimente por dentro, nosso espírito, num anseio da alma, num anseio de buscar algo que nos sustente na vida, por que muitas vezes é tão difícil começar e nos manter nessa caminhada? E aí justamente ela faz toda uma reflexão profunda em cima disso, dizendo para nós que é compreensível, portanto, que toda tentativa de mudança surja como desafio à coragem e à convicção bem sustentada para os enfrentamentos inevitáveis. Eu lembro dias atrás agora que até o Luiz Roberto fez uma palestra aqui na casa que falava sobre a mudança tão importante para todos nós, e justamente falava ele que não há como mudar uma atitude, mudar um hábito, mudar, evoluir, crescer, sem nós suarmos, sem de alguma forma o corpo verter lágrimas, verter suor, porque é necessário trabalho. Toda vez que nós decidimos sair de uma situação, em primeiro lugar, precisamos tomar uma atitude. Isso é muito importante. Sem a gente tomar uma atitude, a gente não vai gerar uma mudança em nós. Só que muitas vezes essa tomada de atitude, automaticamente ela vai gerar uma crise. Uma crise na nossa vida, porque nós vamos ter que mudar hábitos, situações, fatores, talvez amizades, talvez uma mudança radical, num ângulo de 90 graus na nossa existência. Talvez vão gerar crises, situações na família, naqueles em que convivemos, porque toda mudança, ela gera muitas vezes um desconforto, mas sem mudança não há como evoluir, como crescer. A gente vai continuar caminhando por onde a gente estava caminhando, fazendo sempre a mesma coisa. E aí ela diz que toda mudança ela é um desafio à nossa coragem. E continua ela dizendo que as lutas defluentes da atitude de mudança, elas tornam-se contínuas dentro de nós. Não é apenas um momento, mudei, vou me tornar espírita, vou começar a casa espírita. Muito bom, é muito bom. A gente aprende muita coisa. Toda religião que ela o objetivo é tornar uma pessoa melhor, ela vai ajudar com certeza a todos nós.
Em especial a doutrina espírita, que tem como objetivo principal tornar o ser humano melhor. Mas, se nós deixarmos ela lá no exterior e não trazermos ela para dentro de nós, nem nada vai adiantar. É como se a gente não desse a volta, a gente simplesmente continuasse caminhando, olhando vitrines, e não adentrasse realmente dentro. E aí diz ela que essas lutas defluentes da atitude e mudança tornam-se contínuas, partindo dos opositores naturais do progresso. Aqueles que se encontram acomodados com o já conseguido, que sempre estão armados contra as propostas para alteração de conduta. E aí vão surgir, a gente vai ver também mais adiante, as dificuldades. Aquelas pessoas, muitas vezes, que a gente vai contar entusiasmado. Eu descobri um caminho, descobri uma verdade, descobri algo, um conhecimento que está me consolando, está me esclarecendo, está me ajudando. É tão bom, tem me ajudado tanto. Estou lendo o livro dos Espíritos. Estou estudando a doutrina espírita. Estou lendo o Evangelho, tem me ajudado tanto. E aquela pessoa diz, meu Deus, larga disso. O que você está fazendo? Isso não vai te ajudar em nada. Outros dizem, não faça isso. Você vai ficar, daqui a um tempo, totalmente fora de si. Para que mudar? Está tão bom. E as coisas começam a acontecer justamente naqueles que a gente acharia que iriam nos apoiar ou queriam nos seguir os passos. Mas raramente acontece. Continua ela dizendo, observas então que forças desconhecidas que se encontram ocultas passam então a te perturbar a ambição de crescimento ético-moral, criando-te embaraços onde quer que te encontres. E é verdade. A pessoa se determina de alguma forma a parar de usar dos alcoólicos. Não está fazendo bem, não faz bem. Ela percebe-se que aquilo está tornando uma pessoa viciada, está tornando uma pessoa difícil nas relações e não agrega nada de bom. Então ela decide, eu quero parar. E aí ela vê o quanto é difícil. Porque aonde ela vai, a sociedade hoje é escrava nesse sentido, do álcool. Não há uma festa, não há um local onde não há pessoas bebendo, usando do cigarro. Aos jovens, principalmente, é muito difícil ser aceito em um grupo sem usá-lo. Só quem já fez essa grande mudança percebe-se o quanto a pessoa tem que ter coragem, como diz Joana de Ângeles, porque é uma grande caminhada. Porque ela tem que estar determinada realmente a parar. Porque as pessoas notam ela como uma estranha. Vamos assim dizer, parece que é um ET ali parado, a pessoa. Porque muitos não aceitam o porquê. E aí querem saber, mas por quê? O que houve? Está doente? O que tem? E a pessoa sente-se de fora. A pessoa quer mudar hábitos internos que talvez não estão fazendo bem, tem magoado outras pessoas, tem traído a confiança, e ela quer se comportar como um ser digno, real, de caráter, alguém que realmente pode ser confiável. E vão surgindo questões, situações, companhias que tentam empurrar de volta para aquele caminho. E aí ela continua dizendo que de um lado são os condicionamentos sociais, como a gente falava. O meio ambiente em que te movimentas agredindo-te, porque já não participas do banquete tóxico dos gozos e das frivolidades que se transformam, não poucas vezes, em condutas perversas. Os anteriores amigos, mais afinados com os teus vícios, aos deles semelhantes, com os quais realmente simpatizavas, e teus companheiros existenciais reprocham-te a conduta, mortificam-te com ápodos deprimentes, voltam-se contra ti e, sempre que possível, dificultam o teu acesso à convivência anterior. Então, vejam bem, criam muitas vezes isolamentos, deixando a pessoa totalmente isolada, sozinha, dificultando então um acesso normal e saudável com o outro. É compreensível, diz Joana de Ângeles, que assim aconteça, porque toda ascensão impõe imenso esforço, e a que diz respeito à iluminação interior ainda é mais enérgica, porque necessita de contínuos contributos de coragem e de fé, e da fé, que são essenciais ao seu logro. Não há
como nós crescermos como pessoas, como seres humanos, como espíritos imortais que somos, se não houver esforço, se não houver sacrifícios, renúncias, mudanças dentro de nós. E toda ascensão, ela impõe imenso esforço. Por isso que muitas vezes nós ficamos apenas no lado exterior, nos conhecimentos, das conquistas, nas teorias, mas trazer para dentro realmente é uma caminhada difícil, mas possível. Possível. E é muito feliz aquele que se esforça e que luta e consegue. Mesmo que não seja nessa existência, mas que está lutando e se esforçando. E isso é importante, nós temos em mente. Por outro lado, e essa questão também é muito delicada, porque ocorre muito, espíritos infelizes que se encontram desencarnados e que se locupletam, satisfazem, com vampirizações deprimentes, passam a te ver como adversários, face aos teus objetivos de libertação pessoal, assim como de outras vítimas, transformando-se em ferozes verdugos da tua paz. E é muito interessante, porque quando a gente começa essa autotransformação, começa por nos conhecer, por ver aquilo que precisamos mudar, e começamos a movimentar essa força entre nós, querendo essas mudanças, e realmente mudando, primeira coisa que chama a atenção dos outros é a nossa mudança. Aquela pessoa já não é mais a mesma. Ela está diferente, ela está melhor, ela mudou. Com alguns mexe. Já não há mais afinidade, não há mais sintonia. Mas com outros, aquilo torna-se muitas vezes motivo de inspiração, motivo de saber o que está fazendo, tão bem aquela pessoa, que ela está tão alegre, ela está tão bem. E a pessoa também quer aquilo para ela. Só que o que acontece? Isso movimenta. Movimenta muitas vezes forças aqui e forças do outro lado, contrárias, que não querem as mudanças. E aí é justamente o que Joana de Ângeles também diz nesse sentido. Possuindo recursos que escapam à compreensão humana imediata, estimulam esses espíritos reações familiares negativas, lançam afetos doentios contra os teus propósitos. E quando conseguem a tua sintonia, nos momentos de desar e de sofrimento, passam a te inspirar cansaço exagerado, desânimo e ressentimentos em relação àqueles que não te acompanham, mas te magoam, produzindo o campo próprio aos prejuízos emocionais que te inibem o prosseguimento. Vejam bem, que interessante. Muitas vezes, e a gente percebe, muitos de nós, talvez vamos perceber isso, e vamos agora ligar alguns pontos, alguns fatos. Você tentou, está tentando, trazer para dentro de si a doutrina espírita, vivenciá-la, viver o Evangelho de Jesus, procurando realmente educar os teus sentimentos, teu comportamento, teu jeito de ser, te renovando por dentro, buscando essa espiritualidade. Geralmente, aonde que começam os primeiros conflitos, as primeiras diferenças, os primeiros atritos? Dentro da família. As pessoas mais próximas, dentro do lar, da convivência, muitas vezes no trabalho, seja onde for. Precisamos estar atentos a isso. Joana de Ângeles então complementa dizendo que permanece desse modo vigilante, compreendendo que ninguém tem o dever de seguir contigo nesse magno esforço. E toda luz que acendas no teu íntimo brilhará sem sombra nas tuas paisagens internas, nem sempre observadas ou detectadas pelas demais pessoas naquele momento. Mas o primeiro privilegiado, a primeira pessoa que vai usufruir dessa paz interior, dessas conquistas, seremos nós. E isso fará um bem muito bom a todos nós. Prossegue, a sós que seja, porquanto o teu êxito irá influenciar no futuro toda a sociedade que hoje permanece em escuridão. E aí encerra ela dizendo nesse comentário, no livro Liberta-te do Mal: faz então do teu objetivo psicológico de vencer as inclinações do mal que ainda residem no teu mundo interior, a razão da tua existência, e passarás a fluir desde esse momento da inefável alegria de estar edificando o reino dos céus nas paisagens iridescentes do Espírito.
É bem interessante essa parte. E Bezerra de Menezes, no livro Em Nome do Amor, ele nos dá ali algo, uma dica de algo que realmente nos ajuda muito nessa conquista, nessa busca, nessa caminhada, que todos de alguma forma estamos despertando. Ele nos alerta ali que no momento em que nossa mente silenciar as torpezas, as dificuldades, aqueles conflitos, e a partir do instante em que procurarmos a quietude com Deus e estabelecermos um vínculo de amor com a divindade, nossa vida será um ato de oração. Então os tormentos de fora não nos perturbarão. O vozerio, os clamores das inquietações em volta dos outros não lograrão atingir-nos. A prece, ele quer dizer, a oração, o recolhimento, a meditação, essa ligação com Deus, essa procura dentro de nós, da voz da nossa consciência, do ato de buscar Deus, irá com certeza nos ajudar. Continua lhe dizendo que se alguém se tornou adversário infeliz da nossa existência, oremos por ele, porque perdeu a direção de si mesmo. A calúnia foi atirada à nossa frente para embaraçar os nossos pés, oremos, suplicando ao Senhor da vida que ilumine o caluniador e dê-nos resistência para superar a circunstância desagradável. A traição cavou o abismo e nos empurra com o sorriso dos indiferentes? Oremos, ainda em favor do companheiro equivocado, suplicando forças para não tombarmos na sua cilada. Tendes coragem, diz Bezerra de Menezes. O infortúnio é um acidente de percurso em vossa viagem de evolução. O sofrimento é uma experiência para avaliação das conquistas espirituais de que sois portadores. A carência afetiva e a solidão constituem um resgate imperioso do mau uso da afetividade que foi compuscada. E aí, encerra-lhe dizendo que em qualquer situação tendes a claridade da lei de causa e efeito para entender. Mas dispondes da oração para, em comunhão com Deus, superardes os impedimentos nas dificuldades. Não vos desespereis, nunca estareis sós. Sós? Será que a gente está só em algum momento? Nós vimos antes que muitas vezes quando a gente quer essas mudanças, de alguma forma, em alguns casos, somos envolvidos por situações, por pessoas, por espíritos que não querem. Mas será que existem aqueles que querem nosso crescimento? Será que existe aquele que nos apoiam, que nos ajudam, que nos assistem, que estão conosco? Será que é só a prece que nós temos como auxílio nesse sentido? Porque seria muito difícil se a gente pensar, isso faz sentido. Se apenas houvessem situações, que até agora a gente só viu situações que estão contra, soprando contra. Mas existem também aqueles que nos amparam, nos ajudam. Nunca estarei sós, diz Bezerra de Menezes. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, justamente ali no capítulo que fala sobre as preces, no capítulo 28, no item 11, ele nos diz ali: todos temos um bom espírito que se ligou a nós desde o nosso nascimento e nos tornou sobre a sua proteção. Cumpre junto a nós a missão de um pai junto a um filho, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso, através das provas da vida. Ele é feliz quando correspondemos à sua solicitude, sofre quando nos vê sucumbir. E continua Kardec ainda nos dizendo que além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos também espíritos protetores, que por serem menos elevados, não são menos bons e benevolentes por isso. São ou parentes, ou amigos, ou algumas vezes pessoas que não conhecemos em nossa existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e frequentemente pela sua intervenção nos atos da nossa vida. Então nós temos auxílio sim, todos nós. Em qualquer momento da existência. Seja talvez que nesse momento estejamos sendo despertados pela dor, pela dificuldade,
por problemas, por situações difíceis, seja pela sede dessa conquista. Talvez começamos a caminhada, mas está se tornando difícil, está começando a ficar complicado continuar ela, essas mudanças interiores, sair do chão, caminhar, mas a gente pode recorrer e sabe que sempre terá esses amigos nos amparando. Sempre há o amparo espiritual. Quando, encerrando essa reflexão, e o Bezerra justamente terminando essa questão sobre o amparo espiritual que todos nós temos, eu lembrei que uma vez no BIS saiu uma mensagem muito linda, psicografada aqui na casa, pelo espírito mentor da casa, o Josué, em 22 de junho de 2012. Então eu procurei ela, que é uma mensagem muito linda, que nos diz assim: o amparo divino sempre acontece, diz Josué. Cabe-nos buscarmos entender o seu mecanismo, na maioria das vezes sutil, e por isso mesmo desconsiderado por muitos. Porque muitas vezes são pequenas coisas que acontecem e nós não percebemos. Mas elas estão acontecendo não ao acaso. Estão acontecendo porque eram para acontecer, para nos ajudar mesmo. Mas a gente não dá bola, acha que aquilo foi o acaso. Aquela situação que nos ocorreu, que nos ajudou, uma ideia, um amigo que chegou e que disse algo que a gente precisava escutar, um apoio, uma palestra que a gente veio escutar na casa, que aquele dia não ia ir na casa, mas sentiu vontade, fome, sede de buscar algo e veio, e justamente parece que a exposição era para nós, aquela reflexão, e nos ajudou. Muitas vezes ela acontece sutil mesmo, esse auxílio. Continua dizendo que está sempre em alinhamento com as leis e ajusta-se a causa e efeito, na responsabilidade que aflora da responsabilidade por nossos atos. Então ela está sempre em equilíbrio. De acordo com o merecimento de cada um, ela virá. De acordo com a busca de cada um, ela virá. Mas, muitas vezes, não de acordo com o que a gente acha que é necessário, o que tem que ser. Mas, muitas vezes, de acordo com as nossas reais responsabilidades. Estudo, igualmente, filhos meus, trago comigo a penúria e a desolação de muitos. Conheço irmãos nossos, portadores do estigma de padecimentos atrozes, que se encontram animalizados há séculos nos despenhadeiros infernais. Entretanto, cruzando as trevas densas, embora o enigma da dor me dilacere o coração, nunca surpreendi criatura alguma esquecida pela divina bondade. Mesmo aqueles que sofrem no plano espiritual, ninguém está desamparado. Pode-se buscá-lo, pois o amparo divino atende à solicitação voluntária e revestida da meritória transformação da alma. Pedi e obtereis, disse Jesus, ensinando-nos a confiar na assistência maior que nos sustenta e soergue e ampara os propósitos edificantes. Principalmente quando aqueles pedidos vêm do fundo da alma, nosso coração, pedindo justamente força e ajuda para prosseguirmos nessa caminhada, nessa luta. Muitas vezes buscando a resignação, o esforço para aceitar aquela situação sem revolta. Muitas vezes buscando ajuda para conseguir compreender uma perda, uma separação. Alguém que não nos entende, que nos julga, que nos fere. Mas justamente aí nós somos amparados. Meus irmãos, se soubéssemos o quanto somos socorridos, o quanto somos amparados, teríamos uma atividade de gratidão que não poderia ser outra que o nosso comprometimento com o ideal maior da vida. Usaríamos as nossas potencialidades para a implantação do reino de Deus na terra, a começar pelo nosso íntimo. Sejamos gratos e dóceis às manifestações desse amparo, retribuindo na vinha do Senhor pelo trabalho edificante e gratificante, que não prescinde de mãos laboriosas e caridosas. Valorizem a saúde, a vida e o amparo divino que sempre recebe. Encerra então a mensagem do Espírito Josué em 22 de junho de 2012. Uma mensagem
para nós refletirmos que nessa caminhada que aqui estamos, ninguém está sozinho. Que bom se nós já despertamos aqui, ainda encarnados, porque difícil é para aquele espírito que desperta no mundo espiritual e que se dá por conta do tempo perdido, que perdeu uma existência em ilusões, em buscas de nada. E aí se apercebe de tudo aquilo que perdeu da oportunidade. E então sofre por isso. Que a gente possa ter consciência da importância de buscarmos o nosso crescimento interior e principalmente da ajuda que a doutrina espírita nos dá, através do estudo, através da sua vivência, através das exposições, da convivência, de todo o amparo que aqui recebemos. Obrigado a todos e agradecemos a atenção de todos. Passaremos então agora a segunda etapa das nossas atividades, que é o passe espiritual. Que possamos continuarmos com o pensamento elevado, buscando desta forma uma sintonia com os benfeitores amigos, enquanto acompanhamos a oração. Amado Pai, aqui nos encontramos em busca da nossa renovação, em busca da nossa transformação. Sabemos, amado Deus, das nossas imperfeições, mas sabemos também das nossas potencialidades. Potencialidades essas que devemos desenvolver na nossa encarnação. Sabemos, amado Deus, que nunca estamos sós, que o amparo divino sempre está a nos sustentar, que sempre junto conosco nós temos o nosso Espírito protetor, nos amparando, nos intuindo, nos envolvendo. Por isso, amado Deus, te rogamos que possamos ter a força, a coragem e principalmente a vontade de mudarmos aquilo que ainda necessitamos mudar. Potencializa em nós, amado Deus, a nossa força, a nossa fé, a nossa coragem, para que buscamos junto a Ti essa força que nos rege. Amado Deus, envolve todos os nossos irmãos de caminhada, para que também eles possam despertar os valores que têm em germes dentro de si. Amado Deus, com essa prece, estamos encerrando esse momento da exposição doutrinária. Que assim seja. Todos nós